Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer vê-los novamente na casa do Senhor. Vejo que cada um está bem, pela graça de Deus. Que Deus possa recompensar a cada irmão, cada irmã, o seu esforço de poder, nesta noite, nos reunirmos aqui no Tabernáculo Brana, em São Joaquim da Barra, para mais um culto de adoração a Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 1. São João, capítulo 1, versículo 14. São João, capítulo 1, versículo 14. Deus abençoe também os nossos amados irmãos através da internet, que está juntamente conosco, participando deste momento de adoração ao Senhor Jesus Cristo. São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por podermos crer na revelação mais importante da deidade, Pai. Na revelação mais importante de toda a Bíblia, que o Senhor é um único Deus, uma única pessoa, o Pai manifestado no Filho, a palavra feita carne. Fale conosco nesta noite, é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, podem assentar. O irmão Brana diz na mensagem A Era de Laodiceia, o parágrafo 56. O irmão Brana diz da revelação mais importante de toda a Bíblia. A revelação mais importante da deidade. Eu e o Pai somos um. Simples, mas é a revelação mais importante que nós precisamos ter. Que Deus é um. Porque durante todo o tempo, o inimigo quis perverter esta revelação, mostrando através das igrejas, das denominações, que Deus era duas pessoas distintas, que existia um Pai separado do Filho. Outrora eles ensinavam a doutrina da Santíssima Trindade, assim chamada pelo mundo evangélico, né? Que para eles é a doutrina mais importante para eles. Do mundo religioso, denominacional, que Deus já não é mais já coloca um plural aí, que Deus são três pessoas de idênticas substâncias, e os três são um, porque o diabo, meu irmão, sempre vai dividir. Diabo gosta de divisão. Então o diabo pegou um Deus
ao qual Israel, judeus, sempre creram num único e verdadeiro Deus, o Jeová do Velho Testamento, o Senhor Todo-Poderoso. Mas quando veio a religião no mundo gentil, eles então começaram a dividir este único Deus. E eles então dividiram Deus em 3 pessoas. Por que eles dividiram Deus? Porque eles não tiveram a revelação mais importante da Bíblia, que Deus é um. Deus é um. Meu irmão, se você tem essa luz, se você tem essa revelação, que Deus não é 2, que Deus não é 3, você tem a revelação que milhões não podem enxergar, que o mundo evangélico não pode enxergar, porque Deus não revelou para eles, porque eles simplesmente são cegados pelo sistema religioso, que os ensina assim. Mas Deus enviou um profeta para nós, nos últimos dias, na era de Laodiceia, Deus enviou um profeta, e este profeta trouxe para nós a luz, a revelação mais importante de toda a Bíblia. Deus é um. Eu fico feliz com isso, meu irmão, porque Deus abriu nossos olhos, na simplicidade, na humildade. Deus permitiu nós podermos ler a Bíblia, enxergar um único Deus, não 2, não 3. Por que eles dividem Deus? Porque a Bíblia, ela foi escrita em parábolas, símbolos, né? De uma forma que ela somente podia ser entendida e crida através da revelação. O Senhor Jesus mesmo disse sua oração: obrigado ao Pai por esconder estas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Então, se Deus revelou isso para você, meu irmão, você é um escolhido do Senhor, você é um pequenino do Senhor. Não quer dizer que você é um grande, que se você fosse um grande, um homem sábio, um homem entendido, um homem estudado teologicamente, você não conseguiria ver, porque você estaria cegado pelo véu da religião. Mas Deus tirou toda a catarata dos nossos olhos, toda a catarata espiritual, e nós podemos ver a revelação mais importante de toda a Bíblia: Deus é um. Agora, na Bíblia está escrito, né, em forma simbólica, em parábolas, justamente para isso, para Deus se esconder dos sábios entendidos, que eles vão ler e não vão entender. Os teólogos vão ler e não vão entender. Os religiosos vão ler a Bíblia, mesmo versículo que você lê. Quando Jesus diz: Pai nosso que estais no céu. Então a religião diz, você vê, existe um Pai no céu e o Filho na terra. E o Filho na terra orando ao Pai no céu. Então eles estão dividindo Deus em 2 pessoas, o Pai no céu e o Filho na terra, porque eles não podem entender. Eles leem a Bíblia, mas não entendem que o Pai é Espírito, Deus é Espírito e verdade, e o Filho é o corpo aonde aquele Espírito está manifestado, aonde aquele Espírito está encarnado, porque Deus, para salvar o homem,
não poderia descer e derramar sangue como um espírito, porque um espírito não sangra. Mas Deus, para poder salvar o homem pecador, Deus se fez carne, Deus se fez homem. Seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus em carne, Deus Espírito escondido numa pele humana chamada Senhor Jesus Cristo. Então, o irmão Branham, na mensagem A Era de Laodiceia, parágrafo 56, o irmão Branham diz: e agora, nesta última era, temos regressado à revelação principal, a revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira, que é: Jesus é Deus. Jesus é Deus. O Jeová do Velho Testamento, Espírito, é o Jesus do Novo Testamento, feito carne. Então Jesus é Deus. O Jesus do Novo Testamento é o Deus que manifestou no Velho Testamento. Mas no Velho Testamento, ele manifestou como Pai, Espírito. Ele não era visto. Ele somente podia ser visto através dos seus profetas. Mas cada profeta no Velho Testamento manifestou Deus em partes. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, ele era a totalidade de Deus. Colossenses 5, porque nele habita corporalmente toda a plenitude, tudo que é Pai, Filho, Espírito Santo, todos os títulos, toda a plenitude de Deus habitava nele, naquele corpo, naquela carne, naquele véu, naquela tenda. Era Deus escondido numa carne humana, sem aparência, sem formosura, para que nós o desejássemos. Era Deus conosco. Deus andou com o homem. Deus foi um homem. Porque para salvar o homem, Deus teve que se fazer homem. Para salvar a carne que pecou, Deus se fez carne. Para poder derramar seu sangue. A palavra, o Espírito, se fez carne. Por isso nós lemos aqui em São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. O Pai se fez carne. Deus se fez carne. Deus sempre se faz carne para trazer a palavra da hora, para manifestar a palavra do dia. Deus se faz carne. Deus se faz homem. Você tem que crer em Deus no homem, porque Deus se fez carne. Mas quando Deus se fez carne no Senhor Jesus Cristo naqueles dias, o sistema religioso judaico, Anás, Caifás, aquele povo judeu, meus irmãos, não puderam ver a palavra que se fez carne, porque a palavra estava escondida numa carne que eles não acreditavam que era Deus, porque aquela carne não tinha aparência, não tinha formosura, não era um grande homem, de alta estatura, um grande pregador, eloquente, que tinha aparência, mas ele era um homem com 30 anos de idade, quando começou o seu ministério, e tinha uma aparência de 50 anos.
Sua pele era como uma raiz que subia de uma terra seca, cheia de rugas. A Bíblia diz que ele não tinha aparência para que as pessoas desejassem, quisessem ficar perto dele. Esta foi a carne que Deus escolheu vir manifestar para o homem. Você pensa que era fácil crer em Jesus naquele dia? Não era, meus irmãos. Somente os crentes daquele dia puderam ver a palavra escondida naquela carne, naquele homem, naquela pele. Os religiosos não puderam ver. Somente o eleito pode ver a palavra escondida na carne humana. Por isso que quando o Senhor Jesus dizia: Pai nosso que estais no céu, outra hora Jesus dizia: o Pai que está em mim é quem faz as obras. São João 10,30, ele dizia: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai não somos dois. Deus traz uma unidade. A deidade é uma unidade. A denominação divide. Deus é uma unidade. A denominação faz 2, 3, divide Deus. A denominação divide as pessoas, divide os irmãos, divide as igrejas, com suas interpretações. Eu e o Pai somos um. Era Deus manifestado em carne, Deus escondido numa pele humana, para poder morrer por nós, para poder nos salvar. Diz o irmão Brana, esta foi a ideia de Deus, se fazer carne, se fazer homem. E o próprio Deus deixou uma escritura, meus irmãos, que diz: maldito o homem que confia no homem. Mas Deus também está manifestado no homem, só que Deus está escondido, e você tem que ver a carne que Deus está escondido, a carne que no dia que você vive, a carne que está escondendo a palavra da hora, a palavra do dia. Sempre foi assim. Nos dias de Lutero, Deus estava cumprindo a palavra de Deus. A escritura, tinha uma escritura: o justo viverá pela fé. Era uma escritura, é a Bíblia, era a palavra de Deus, era o verbo. E esta escritura estava escondida numa pele humana chamada Martim Lutero. Somente o eleito daquele dia conseguiu enxergar, os demais rejeitaram. Nos dias de Wesley, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma escritura. E essa escritura estava escondida numa pele humana chamada John Wesley. E somente o eleito do dia conseguiu ver aquela escritura, aquele verbo, aquela palavra feita carne, no seu dia. Por isso que é a revelação mais importante da deidade, porque a palavra sempre se manifesta numa carne. Deus se manifestou numa carne, chamado Senhor Jesus Cristo. Deus se manifestou numa carne chamada Paulo, chamada Pedro, chamada Irineu, Martim, Columba, durante as eras, Lutero, Wesley. Deus manifestou numa carne nesses últimos dias, chamada William Marion Branham. Deus pegou aqui, meus irmãos, Apocalipse 10, 1 a 7, a escritura. Apocalipse 10, 1 a 7, é o verbo, é a palavra. E Deus pegou essa palavra, essa escritura, no tempo certo dela cumprir. Então Deus escondeu esta escritura no homem, numa carne humana nos últimos dias.
o qual pregou a palavra, o qual viveu, andou por nossas ruas, diz T.L. Osborne, andou por nossas praças. Deus andou por nossas ruas num homem chamado William Marion Branham, o qual manifestou a palavra do seu dia. Deus estava escondido ali, da mesma forma como Deus estava escondido em Jesus. E o sistema religioso não conseguiu ver Deus naqueles dias. Eles crucificaram a Deus em Jesus. Da mesma forma como nos dias de William Branham, eles não puderam ver Deus manifestado em carne, a palavra manifestada em carne. Jesus, no seu dia, meus irmãos, ele chegou lá diante dos fariseus, saduceus, escribas, dentro ali da congregação, dos templos, tomou a escritura em Isaías 61, leu o versículo 1, metade do versículo 2. Jesus chegou lá diante dos fariseus, saduceus, abriu Isaías, pegou o pergaminho. O fariseu deu o pergaminho para Jesus. E Jesus então abriu lá Isaías 61. Versículo 1 e metade do versículo 2. Começou a ler para a congregação. É chegado o ano aceitável do Senhor. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos andarão. E leu a escritura. E quando chegou na metade do versículo 2, ele fechou o pergaminho, devolveu ao fariseu e disse para a congregação: hoje, diante dos vossos olhos, tem-se cumprido estas escrituras. Estas escrituras estavam encarnadas no Senhor Jesus Cristo. Ele estava manifestando a escritura, a palavra feita carne. Irmão, sempre é assim. Deus não muda o seu programa. Deus somente manifesta a sua palavra na carne, no homem, para poder falar aos homens. Porque quando Deus manifestou na montanha e trovejou nos dias de Moisés e relampeou, e qualquer animal que tocasse naquela montanha morria, e Deus começou a falar com os homens, eles não suportaram ouvir a voz de Deus. Então eles falaram: Senhor, fala com o profeta Moisés, e o teu profeta Moisés fala conosco, porque não suportamos ouvir tua voz, nós morreremos, Senhor. Por isso Deus, meus irmãos, sempre fala com o homem através do homem. Temos que entender isto. Deus manifesta no homem. O que é o batismo do Espírito Santo? É Deus manifestado em você. É quando essa palavra está revestida da sua pele humana, está dentro de você. E você então está andando com esta palavra dentro de você. Se minhas palavras estiverem em vós, se minhas palavras, se essa palavra estiver em vós, os irmãos veem, é a palavra, o verbo feito carne, a palavra feita carne. Existe, irmão, vou repetir, a revelação mais importante na Bíblia inteira. Se você não vê isso, você perdeu Deus, porque Deus sempre vai manifestar no homem, e você tem que crer no homem que Deus manifesta, porque o diabo também manifesta no homem, porque o diabo copia tudo que Deus faz.
Mas o homem que Deus manifesta, ele manifesta a palavra da hora. O homem ao qual o diabo manifesta, ele manifesta a interpretação da palavra. É um fio de navalha. Vocês sabiam disso? É um fio de navalha, que se possível fora, enganaria os próprios escolhidos do Senhor, se fosse possível. Mas não é possível enganar os escolhidos do Senhor, porque os escolhidos do Senhor têm a revelação. Eles nasceram para ter a revelação da palavra. Eles olham e eles não veem a carne apenas, eles olham e veem Deus naquela carne. Quando nós olhamos, nós vimos Deus na carne de William Marion Branham. Da mesma forma, quando nós olhamos, nós vimos Deus na carne do Senhor Jesus Cristo. Manifestou a palavra da hora. Nós vimos a Escritura revestida daquela carne. Nos dias de William Branham, nós vimos Apocalipse 10, 1 a 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Era a palavra escondida dentro de uma pele humana, numa carne humana. Nós vimos Malaquias 4, versículos 5 e 6. O Elias, que viria, era a Escritura revestida de uma pele humana chamada William Marion Branham. Ele estava manifestando aquela Escritura do dia, com toda a simplicidade, com toda a humildade. São Lucas 17, 26 a 30. O Filho do Homem, ele estava manifestando, São Lucas 17, 26 a 30. A manifestação do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem. Que é o ministério do Filho do Homem? Deus feito carne. A palavra feito carne. William Branham estava manifestando no seu dia, meus irmãos. Mateus 17, 11. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então são as Escrituras que se cumpriram nos dias do William Marion Branham, do profeta William Marion Branham. Era a palavra feita carne. A palavra sempre se faz carne. É a revelação mais importante da Bíblia inteira. Nos dias que nós vivemos, nós vimos, meus irmãos, a palavra feita carne, nos dias do pastor Osmar, manifestando ali Apocalipse 10, 8 a 11, estava escondida, dentro daquele homem, dentro daquele corpo, dentro daquela carne, escondida naquela pele, humana, era a palavra feita carne nos nossos dias, que nós pudemos ver com nossos olhos. Você viu Deus manifestado em carne, meu irmão. Nós vimos Deus, a palavra. Deus é a palavra. Nós vimos a palavra manifestada em carne. Nós andamos com Ele. Nós tocamos a palavra da vida. Porque Ele manifestou esta Escritura. Ele cumpriu esta Escritura, porque a palavra sempre se faz carne, amém? A palavra sempre se faz carne. Deus escondido e revelado em simplicidade. Irmão Branham pregou a mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade. Escondido de quem? Da religião, escondido das denominações. Como que Deus se esconde? Como, meus irmãos? Deus usa a carne. Por quê? É difícil o homem poder crer no outro homem.
E Deus fica ali escondido. Mas quando aquele homem manifesta Deus, começa a manifestar a palavra, pregar a palavra, trazer luz da palavra, o eleito então tem a revelação. Ali está Deus. Deus está ali. Samaritana, quando olhou para Jesus, e Jesus mostrou a palavra para ela, ela simplesmente olhou e falou: vejo que tu és profeta. Eu vejo que a palavra está em carne no Senhor. Quando Jesus chegou perto ali de João Batista, João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu a palavra feita carne. Olha que coisa mais maravilhosa, meu irmão. Olha que coisa mais sublime. Um assunto que nós ouvimos sempre nas mensagens do pastor Osmar. Mas é a revelação mais importante de toda a Bíblia. Porque Deus sempre se faz carne. Não podemos esquecer que Deus se faz carne. Nós vamos chegar lá. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 177, essa mensagem roxinha aqui, ó, certo? Eventos modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 177, tem duas mensagens, essa daqui é a mensagem pregada no dia 6 de dezembro de 1965. Escuta o que o irmão Brana diz aqui. O crente consegue ver a palavra feita carne. Somente o crente. Somente o eleito, irmãos. Só o eleito consegue ver Deus atrás da carne humana. Somente o eleito consegue ver o homem ao qual Deus está manifestado. O crente consegue ver a palavra feita carne. Os outros não conseguem fazer isso. Ah, mas por que os outros não podem crer em William Marion Branham? Por que eles não podem crer em João? Porque os outros não conseguem fazer isso, não conseguem ver. Não tem eleição para ver. Precisa ter eleição para ver que Deus se faz carne, que a palavra se faz carne. O crente consegue ver a palavra feita carne. Os outros não conseguem fazer isso. O crente do dia, o crente da hora, que Deus está manifestando aquela palavra feita carne. Somente Ele consegue identificar Deus, ver Deus, crer em Deus. Somente Ele. Na mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade, parágrafo 169. O irmão Branham diz assim: Deus não muda o seu programa. Por isso nós fomos lá atrás, mostrando desde o Velho Testamento, sempre Deus está no homem. Os profetas do Velho Testamento em parte, em Jesus na sua totalidade, nos mensageiros durante as eras em parte, em William Branham em sua totalidade outra vez, manifestando a totalidade da palavra, toda a revelação dos 7 selos, 7 trovões, do novo nome, é a totalidade da palavra. Lutero manifestou uma parte da palavra, Wesley manifestou uma parte da palavra, mas quando veio o 7º anjo, William Marion Branham, ele manifestou a totalidade da palavra. Deus não muda o seu programa. Aí eu te pergunto, meus irmãos, depois que Deus levou João, Deus mudou o seu programa? Deus mudou hoje, meu irmão? Deus mudou, meus irmãos? O profeta diz: Deus não muda o seu programa. Em Apocalipse 11, que Deus vai tratar com os judeus, Deus vai tratar através de quem? Do homem.
2 homens com o ministério de Moisés e Elias. Naquele tempo será 2 homens. Em nenhum outro tempo foi 2 homens. Mas em Apocalipse 11 são 2 testemunhas. Um para cerrar o céu para que não chova, e o outro para trazer pragas sobre a terra. Os mesmos ministérios que foram usados lá atrás. Ministérios de Moisés e Elias. E virá sobre 2 judeus. Deus vai usar 2 homens judeus. Estarão cumprindo. Apocalipse 11 estará revestida naquelas carnes daqueles 2 profetas. E somente quem vai enxergar naquele tempo? Os 144 mil judeus, que vai olhar e ver Deus ali. Olha, eles estão manifestando no Apocalipse 11. Eles vão ver o cumprimento da Escritura. Mas aqui nos nossos dias, meus irmãos, Deus manifestou a palavra em carne em William Branham. Deus manifestou a palavra em carne no pastor Osmar Rodrigues Costa. Aí eu te pergunto, Deus mudou o seu programa agora? Deus não muda o seu programa. É por isso que sabemos que neste dia, isto tem que ser simples, sempre vai ser simples. Sempre que Deus usa o homem do dia, da hora, vai ser simples. Nunca vai vir num grande homem, num grande teólogo, num homem sábio. Nos dias de Jesus, tinha os grandes, Anás e Caifás. Mas a palavra veio a quem? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes no templo, a palavra feita carne veio a João Batista no deserto. Vocês veem, a palavra veio a João Batista, antes de Jesus. Quando chegou o Senhor Jesus, então João Batista apresentou o Senhor Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas você vê, a palavra sempre veio num simples. No tempo do pastor Osmar, veio num simples. Não veio dos grandes homens da primeira e segunda etapa, nos grandes ministérios, nas grandes capitais. Não veio, irmãos. Veio na pequena capital do calçado, em Franca, aonde Deus estava manifestando a palavra feita carne. É por isso que sabemos que neste dia, isto tem que ser simples, está vendo? Ele sempre trabalha em simplicidade. Deus no princípio podia ter feito o sol pregar. A palavra podia ter sido feita sol. Não podia? Deus podia usar o sol, manifestar a palavra e pregar para o homem. Deus podia, se Deus quisesse. Deus podia usar os ventos, a palavra se tornar vento, e o vento ia pregar para os homens. Deus podia usar o anjo do céu, o anjo celestial, com 2 asas voando, 2 asas. Então, meus irmãos, Deus podia usar os anjos para vir pregar para os homens. Diz o irmão Brana, mas o que Deus fez? Ele ordenou homens para este propósito, e Ele nunca muda isto. Depois que o pastor Osmar morreu, Deus mudou o seu programa? Não. Ele nunca ordenou denominações. Deus não fala através de denominações, de igrejas, de templos. Ah, eu sou da igreja tal. Deus não fala na igreja tal. Ah, eu sou da catedral tal. Deus não fala através de catedral. No Velho Testamento tinha o templo. Deus não falava através do templo.
Irmãos, entende? Deus não falava através do tempo de pedra. Mas quando o Senhor Jesus falou para eles assim, ó, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando do templo de carne. Derribai esta carne, vocês vão matar esta carne, mas no 3º dia ele ressuscitou. Porque ele era a palavra da hora, a palavra feito carne. Ele nunca ordenou denominações, ele nunca ordenou grupo de homens. Deus não trabalha com grupo de homens, grupo de plenários, grupo de pastores. Deus não trabalha com grupos, meu irmão. Por quê? Por que Deus não trabalha com grupos? O que é um grupo? É 2, 3, 4, não é? Porque Deus não é 2, 3, 4, Deus é um. Por isso Deus usa um. Em todo tempo foi assim. Deus não muda o seu programa. Deus sempre tem que ter uma testemunha. A palavra feita carne no dia. Ele ordenou homens a pregar o evangelho. Agora aqui está, meu irmão. Ele ordenou homem. A palavra, meus irmãos. A palavra, ela não se fez sol para pregar o evangelho. A palavra, ela não se fez vento para pregar o evangelho. A palavra se faz, vamos dizer mais forte, a palavra se faz carne. O que é carne, irmão? Não é carne de cachorro, não, quem usa animal é o diabo. Que saiu daquele homem e se lançou nos porcos. Deus usa o homem. A palavra se faz carne. Por isso que é a revelação mais importante de toda a Bíblia. A palavra se faz carne. Preciso repetir. Ele ordenou homens a pregar o evangelho, não maquinários. Dispositivos mecânicos. Nem qualquer ser angelical. Foi o homem. Nós podemos ouvir a palavra através de um toca-fita. Podemos, irmãos, isso é bom. Nós podemos aprender, ouvir, certo? Nós podemos ouvir, devemos um toca-fita. Quem tem toca-fita ainda? Ninguém? Nós podemos ouvir a palavra através de um toca-CD. Quem tem toca-CD? Amém? Amém? Podemos, vamos ouvir. Amém? Nós podemos ouvir a palavra através de um DVD. Quem tem DVD? Podemos ouvir a palavra, irmão, vamos ser abençoados. Certo? Podemos. Nós podemos ouvir a palavra através da internet. Podemos, irmãos. Isso é o correto. Podemos ouvir a palavra. Nós vamos ser abençoados. Quando você aperta o play do toca-fita, ou do toca-CD, ou do DVD, ou você aperta o play do YouTube, ou o play do Facebook, você pode ouvir. Deve ouvir o pastor Osmar todos os dias. O profeta, põe a fitinha do profeta lá, vai ouvir. Nós podemos fazer isso. Não somos contra isso, não é isto. Só que a palavra não se faz toca-CD. A palavra não se faz toca-fita. A palavra não se faz YouTube. A palavra não se faz Facebook. A palavra se faz carne. Deus não muda o seu programa. É isso que o irmão Branco está dizendo aqui, ó. Não maquinários. Vou escutar só toca-fita. Não maquinários. Vou escutar só dispositivos mecânicos. Não maquinários. É isso que o irmão Branco está dizendo, meus irmãos. Deus usa o homem. A palavra foi feita carne no pastor Osmar.
Ele pregou Apocalipse 10, 8 a 11. E hoje nós devemos ouvir, pastor Osmar. Não podemos parar. Não é isso. Eu creio que tem que ouvir. Todos os dias. O profeta, não podemos parar de ouvir o profeta. Não sou contra ouvir. Pelo amor de Deus, não sou contra isso. Eu tenho um espírito correto. Eu creio no apertar o play certo. Entende? É isso que eu creio. Agora, eu sou contra a doutrina. A doutrina de querer não ter um pastor no púlpito e ouvir só o maquinário. É uma doutrina que fizeram no tempo do irmão Brana. Porque a palavra não se faz maquinário, a palavra se faz carne. Se o pastor não tem mensagem para pregar, se o homem não tem mensagem para pregar, é porque a palavra de João não foi feita carne nele. Porque Deus não mudou seu programa, Deus ainda usa o homem. Deus usa pastores hoje para pregar a palavra no púlpito, na igreja, em tempo e fora de tempo. E você vai ouvir na sua casa, toca CD. Ouvir na igreja, quando o pastor coloca, você vai ouvir. Irmãos, o problema é a doutrina. É a doutrina. Fazer disso uma doutrina, fazer disso uma regra, fazer disso uma imposição. É isso que o pastor Osmar estava ensinando na mensagem. Só o irmão Brana devia pregar. Quando ele disse, se eu partir antes do rapto, não permita que esta doutrina permaneça no vosso meio. Que vocês deveriam ouvir somente meus CDs. Pode ouvir os CDs do pastor Osmar. Deve ouvir. Todos os dias, meus irmãos. Através da rádio web Terceira Etapa. Através do YouTube, do Facebook, na sua casa. Da rádio TV Revelações, do pastor Ivair. Ouvir, podemos. Só não pode ser feita uma doutrina. Uma imposição igual quiseram fazer de Franca. Ao qual Franca não podia ter um pastor. Não podia ter uma carne para falar com os irmãos. Isso que o pastor Osmar estava dizendo, isto não é doutrina certa. Estavam querendo impor. Franca vai ficar só com dispositivos mecânicos. Isto não é doutrina certa. Foi o mesmo que aconteceu no tempo do irmão Brana. É isso, é um fio de navalha. É um fio de navalha, irmãos. O certo do errado. Por isso que o pastor Osmar deixou duas mensagens. Uma mensagem titulada, aperte o play. Mas quando você vai ouvir a mensagem, ele fala, aperte o play certo. Da forma certa. Não com uma doutrina. E na outra mensagem ele pregou o título, só o irmão Brana devia pregar. E nessa mensagem ele ensinou, isto de ouvir somente os meus CDs, como alguns já estavam querendo fazer no tempo dele em vida. Ah, nós temos que ouvir só os CDs do pastor Osmar, não precisa ter pastor mais. Aí o pastor Osmar teve que vir no púlpito em 2023 e pregar essa mensagem e deixar isto para nós, de uma forma correta. Os irmãos me entendem? Não somos contra ouvir as mensagens, pastor Osmar, William Brana, de maneira nenhuma. Sou contra a doutrina errada, a imposição. O irmão Brana, perguntaram para o irmão Brana, meus irmãos, para terminar, certo? Para terminar, na mensagem
perguntas e respostas, número 3, pergunta 25. Perguntaram ao irmão Brana, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? O mesmo que aconteceu com o irmão Brana, aconteceu no tempo do pastor Osmar. Que o pastor Osmar falou, como alguns queriam fazer, já com o pastor Osmar vivo. Irmão Brana, é verdade que ninguém devia pregar a não ser você? Nós temos visto você ordenar homens. Nós não cremos que você faria isto se não fosse para eles pregarem. Parágrafo 204. Irmão Brana responde, misericórdia, irmão, irmã, seja quem for que te disse, que ninguém pode pregar a não ser eu. Com certeza eu seria algo imprestável para Deus. Eles estavam querendo fazer uma doutrina que só o irmão Brana devia pregar. Depois que ele morreu, surgiu essa doutrina do aperto o play, só ouvia as fitas. O pastor sentava no banco e ouvia o maquinário, só aperta o play, fita. Aonde o pastor Osmar mostrou que o pastor fica igual um papel de parede no banco. Deus não pode usar o homem, porque o homem está no banco, aquela igreja não tem um homem para pregar, um pastor para pregar. O irmão Brana deixou na mensagem, mas depois que morreu, virou doutrina, que está até hoje. É essa doutrina que o pastor Osmar disse, não permita que isto permaneça no vosso meio. Misericórdia, irmão, irmã, seja quem for que te disse, que ninguém pode pregar não ser eu. Com certeza eu seria algo imprestável para Deus. Com tudo isto, não, cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Nós precisamos dele. Profeta falando, meus irmãos. Parágrafo 205. Homens de Deus são ungidos ao redor de todo mundo. Irmão Brana não fez barreira. É isso que nós ensinamos. Querem fazer uma barreira no quíntuplo. Não vai levantar mais nenhum pastor para pregar. Só nós, que andamos com o pastor Osmar. Só nós. Isto não é doutrina certa. O próprio profeta do dia mostrando, Deus levanta homens ao redor do mundo. Pastor Osmar nunca ensinou isso, meu irmão. Eu fiz resumos do pastor Osmar durante 15 anos. 30 anos nessa mensagem. Não vem querer me enganar, não. E eu não vou deixar minha igreja enganada também, não. Vai ser pregado, vai ser falado. Porque o irmão Brana diz na mensagem, o primeiro selo, cada homem tem o direito de pregar o que for sua convicção. E esta é a minha. A mesma que foi ensinada pelo pastor Osmar. Me fala ao contrário. Pega minhas mensagens, aonde eu ensino, aonde eu prego. Mostra um vídeo do pastor Osmar que ele fala ao contrário. Se para mim pregar, eu escuto ele primeiro. Eu aperto o play lá em casa, antes de eu trazer uma mensagem aqui no meu caderno. Me desculpe, irmão, eu queria falar calmamente. Então, o irmão Brana diz aqui, irmãos, homens de Deus são ungidos ao redor de todo mundo para pregar o evangelho. Vem, parágrafo 206. Qualquer homem que é chamado de Deus precisa pregar o evangelho. Por quê? Porque a palavra se faz carne, a palavra se faz homem, não maquinário. Pode ouvir o maquinário, ouça, amém? Ouça, mas a palavra se faz carne. No púlpito a palavra se faz carne, no púlpito a palavra se faz homem, porque Deus nunca mudou o seu programa. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pela mensagem nesta hora, Pai. Cremos de todo o coração, Senhor, que é a Tua palavra, Pai, que estamos combatendo o bom combate, não o homem, não o irmão, não o pastor, Senhor, mas o espírito errado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.